homem que Deus confiava. Existiu um homem chamado Jó, que vivia em uma terra distante chamada Uz. Rico, justo e temente a Deus. O homem era exemplo de tudo que é certo. Tinha 7 filhos, 3 filhas e um império de rebanhos. Todos o respeitavam e até os céus conheciam o nome dele. Mas um dia, uma conversa aconteceu no alto. Deus olhou para Jó e disse aos anjos: Viram meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. E aí, o inimigo apareceu. Cínico, com aquele ar debochado, ele respondeu: claro, ele é fiel, mas só porque tem tudo. Tira o que ele tem e vai ver se ele continua te amando. E Deus permitiu, mas com uma condição: não toque na vida dele. No mesmo dia, enquanto o sol se punha dourado sobre os campos, os mensageiros começaram a chegar um atrás do outro. Um gritava: os sabeus invadiram e levaram seus bois. Outro caía de joelhos: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas. E outro tremendo: teus camelos foram roubados e os servos mortos. Mas o golpe final veio com uma voz fraca, um mensageiro sujo de poeira e lágrimas: tua casa desabou, teus filhos morreram todos. Jó rasgou suas roupas, caiu no chão e adorou. Sim, adorou. Disse: muito saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo lá de cima ficou furioso e voltou diante de Deus. Tudo bem, ele não se voltou contra ti, mas é porque ainda tem saúde. Toca na pele dele e ele vai te amaldiçoar. E Deus respondeu: ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Então vieram as feridas. Feridas horríveis, da cabeça aos pés. Jó se sentou sobre cinzas, raspando o corpo com um caco de barro. A dor era tanta que a própria esposa disse: por que ainda continua firme? Amaldiçoa teu Deus e morre logo. Mas Jó olhou para ela com os olhos cheios de fé e respondeu: falaste como uma tola. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? E mesmo coberto de feridas, traído pela sorte, Jó não se revoltou contra Deus. Os dias se arrastaram. Os amigos chegaram, Elifaz, Bildade e Zofar, e se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra, apenas o som do vento e da dor. Mas quando Jó abriu a boca, não era mais o homem tranquilo, era um coração gritando no escuro. Por que nasci? Por que Deus me deixou viver para ver tanta dor? A fé estava em guerra com o desespero. E o céu, mais uma vez, estava observando. E no meio da dor, Deus ainda tinha um plano para Jó. Quando o silêncio de Deus fala, Jó estava destruído. O homem mais respeitado da terra agora era só pele, ossos e perguntas. Ele olhava para o céu e gritava: por que, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Os amigos que vieram para consolar começaram a acusar. Jó, ninguém sofre assim à toa. Confessa teu pecado. Mas Jó negava. Eu não fiz nada para merecer isso. Se ao menos eu pudesse falar com Deus cara a cara, eu provaria minha inocência. As palavras dele ecoavam entre as cinzas. Era dor, mas também fé. Mesmo sem entender, ele ainda acreditava que Deus o ouvia, mesmo no silêncio. Mas o silêncio de Deus durou. Dias viraram semanas, sem resposta, sem sinal, só dor. Até que uma voz surgiu. Não dos amigos, não da esposa, mas de um jovem chamado Eliú, que observava tudo em silêncio. Ele disse: Jó, talvez o sofrimento não seja punição, mas sim lição. Deus fala de muitas formas e às vezes até pela dor. As palavras dele pairaram no ar e de repente o vento soprou diferente. As nuvens se fecharam, o céu rugiu. E Deus respondeu. Do meio de um redemoinho a voz trovejou. Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Sabes tu quem dá ordens amanhã? Acaso tens o poder de fazer o trovão ecoar? Jó caiu de joelhos. Naquele momento ele entendeu. Deus não devia explicações, mas ainda assim estava ali, presente, soberano. Com lágrimas, Jó disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
E ele se arrependeu, não por ter pecado, mas por ter tentado entender o incompreensível. Então o inesperado aconteceu. Deus ordenou que os amigos de Jó pedissem perdão, pois Jó foi o único que falou com sinceridade. E quando Jó orou por eles, o céu se abriu. Tudo mudou. Deus restaurou o que Jó havia perdido. Deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Filhos, terras, gado, ouro, mas acima de tudo paz. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos, netos e bisnetos, e morreu, velho e cheio de dias. A história de Jó não é só sobre perdas. É sobre fé em meio ao silêncio, sobre confiar mesmo quando o céu parece fechado. Porque às vezes Deus não explica, Ele transforma. E no fim, Jó entendeu o que muitos ainda buscam entender até hoje: que a dor pode ser o início de algo sagrado. E é por isso que, até hoje, o nome de Jó é lembrado como o homem que não desistiu de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido.